Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando com mais uma edição do programa 7x1. Hoje aí trazendo um artilheiraço aqui do futebol carioca, futebol paulista, mineiro, enfim, arrebentou por onde passou. Valdir Bigode, seja muito bem-vindo ao canal 7x1, meu amigo. Bem-vindo, Valdir. Obrigado, boa noite a todos. Tenho certeza que vai ser legal o bate-papo. Bacana, vai ser sim, com certeza. Muita história, muita resenha boa, muito gol importante aí. Léo, dá suas boas-vindas ao Valdir, você que é corresponsável aí pela participação dele aqui no nosso programa de hoje. Imagina. Fala, Valdir, pelo nosso pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o advogado do Valdir, Eduardo Dias, aí, por ter intermediado aí o contato para a entrevista. Valdir, você foi um grande artilheiro, por onde passou, deixou sua marca, saudade, né, para as torcidas. E tem um fato que foi muito interessante, né, que foi aquele tricampeonato, né, de 92, 93, 94 pelo Vasco. Você fazia parte daquele elenco, marcou a história do Vasco e você teve ali, conviveu com outros grandes jogadores. Como é que era o clima? Como é que era aqueles tempos de Vasco, enfim, como jogador, né, e como pessoa, para você, digamos assim, deu destaque para o seu futebol naquela época? Na verdade, o clima era muito bom, porque os jogadores que participavam, os mais velhos, eram caras, os caras feras mesmo, cara de dar papo bom, os caras que tinham uma vida fora de campo boa, tranquila, e que quando subia um jogador dos juniores, era como se você fosse profissional, te colocavam no teu lugar legal. Então foi muito bom ter participado daquele campeonato. Os caras apoiavam muito dentro de campo. Qual a tua função? Essa aqui, fica lá, que cada um vai fazer a sua aqui, vai dar seu jeito. Faz o teu lá, teu papel. Valdir, tu é centroavante, vai para lá, fica da linha para lá. Então foi muito legal, cara, muito legal mesmo. Os 3 campeonatos, não só eu, mas toda a rapaziada que estava subindo, teve um apoio muito grande ali dos caras mais velhos e acho que por isso que a gente conseguiu. Que o Vasco desejava muito conquistar aquele tricampeonato. E foi um tricampeonato que os torcedores da Colina até hoje relembram, né? Assim, todos os 3, né? E os torcedores rivais lamentam, né? Não, é verdade. E a gente lembra, de vez em quando a gente assiste uns vídeos e volta lá no tempo, o estádio lotado, na maioria dos jogos. Maracanã raiz, né? Exatamente. Então, era muito, mas muito legal mesmo você vendo aquele povo todo lá, os jornalistas dentro de campo falam contigo na hora, ele não pensa na pergunta e você também não pensa na resposta, sai aquela coisa boa ali. É autenticidade, né, Valdir? É quase igual aqui, Às vezes você dá uma tropeçada, uma bola fora, falou de alguém ou coisa e tal, o cara responde de lá também, tá tudo certo. E aquele raiz mesmo, aquela coisa. Hoje você não pode... você, para dar uma resposta, tu tem que pensar 1000 vezes para você não ofender a cor do cara, a camisa do cara, o cabelo do cara, se ele tem cabelo, se não tem. Hoje já tá complicado. Antigamente não, aquele cabeção lá, não joga nada, o cara botava uma pilha no outro, tudo certo, e vamos para frente, entendeu? E era assim, futebol, aquela geral lá, uma loucura, era bem legal. Boa, bacana. Gustavo, e aí? Dá suas boas-vindas aí pro Valdir. Opa, Valdir, bem-vindo. E o seguinte, eu queria dar continuidade nessa pergunta do Léo, porque você formou dupla ali no início de 94 com o Denner, né? Que foi um jogadoraço, né? Infelizmente morreu muito jovem, mas ele ainda conseguiu, nesse pouco tempo, rabiscar bastante lá no Vasco, fez uma dupla importante com você. Como que foi a chegada dele? Como que foi o entrosamento que pareceu que foi muito rápido dele com o clube? Ou seja, ele chegou e já se enturmou com o pessoal.
fez amizade fácil com todo mundo. Além da habilidade natural dele, ele tinha uma visão de jogo interessante, ele captava as coisas do treinador. Como que era essa relação com o Denner? Não só comigo, mas geral, o Denner era um cara muito, muito sacana, brincalhão, zoador. Então ele chegou nesse clima, sacanear todo dia um, sacanear outro. Então ele entrou muito rápido no clima de amizade com todo mundo, carinho com todo mundo. Um cara respeitador, parceiro. Então foi fácil. E dentro de campo ele não tem nem o que falar do cara, né? O cara era fera mesmo. Quer dizer, se fora do campo, cracaço, ele tinha essa característica, facilitava. Então o cara não vai ficar tímido. E jogava pra caramba, a coisa fluiu da melhor forma que poderia acontecer. Craque dentro de campo, craque fora de campo, e as coisas foram acontecendo. Infelizmente, a vida às vezes nos pega de surpresa e aconteceu essa fatalidade com ele. É complicado. Isso foi algo que abalou muito aqui o futebol brasileiro, porque ele era mais do que uma promessa, né? Ele jogava muita bola. Sim. Assim, poderia muito bem pegar a camisa da seleção e vestir sem problema nenhum, porque realmente era um cara diferenciado. Luiz, manda aí você. Fala, Valdir, tudo bem? Ídolo aí, do meu tudo bem? time, um grande goleador que fez muita alegria de São Paulino. Eu tenho duas. A primeira pergunta é uma pergunta que ficou na minha cabeça. Valdir de Moraes. Seu nome, correto? Filho. Filho. Tem alguma Valdir? coisa com o goleiro? Não tem não. Eu conheci lá o seu Valdir, eu joguei no São Paulo, eu conheci quando ele estava no Palmeiras, mas só isso mesmo, não tem nenhum parentesco, Nome não. de craque, então. Agora, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: você passou Nem tanto, nome de bom jogador. Eu conheci, ele era bom também, ele era bom. O seu início de carreira, você começou no Vasco, mas com 20 anos, é isso? Cara, eu não sei te dizer se foi com 20, não. Eu acho que eu cheguei ao profissional porque antigamente não tinha essa necessidade extrema de tu pegar um garoto e jogar no profissional e deixa ele lá. Não. Sobe, vai lá, pega um banquinho, faltou um, machucou, teve um problema, vai lá, fica um pouquinho. Precisou entrar da posição, coloca ele, volta lá para baixo, vai. Eu não lembro se foi com 18, 19 ou 20 anos, a minha primeira participação assim nos profissionais. Não tenho certeza para te dizer, não. Tá. Mas você veio de alguma escolinha, pegou no Vasco? Não, eu saí do Campo Grande, eu entrei no Campo Grande com 12 para 13 anos, fiquei escolinha infantil. Quando estava subindo para juvenil, fui para o Vasco, com 15 para 16 anos. Aí fiquei 15 para 16 até juvenil, juniores, até subir para o profissional. Tá jóia. Boa. Vitor, vai lá. Bem-vindo, Valdir, obrigado pela participação aí. Cara, você teve uma história muito grande, né? Construiu uma história muito grande no Vasco e, assim, nos últimos anos, principalmente de 2008 para cá, o Vasco passou por alguns momentos muito difíceis, né? Tiveram alguns rebaixamentos, momentos de crise muito forte. Eu queria saber, assim, na sua opinião, como uma pessoa que passou muito tempo lá dentro, se você, assim, tem uma opinião do que causou esses problemas dentro do Vasco e se você acha que hoje o Vasco está se encaminhando, assim, para momentos melhores, para anos melhores, para voltar a ser aquele Vasco vitorioso que sempre foi e que diminuiu nos últimos anos. Na verdade, eu vou tentar, da melhor forma, te dar o mínimo de uma resposta. Porque durante todo o tempo que passei lá, eu não mexia com documentação, não via valores, não sei o que deve, não sei como se contrata, como se vende. Nunca participei disso. Tá? Quando estava lá dentro, desde a época de menino, nunca vi isso. Eu ia para o campo, jogava tal, só ia lá na sala, lá em cima, quando era para resolver algum particular, um contrato e tal.
E agora eu estou de fora, é mais difícil ainda responder, porque eu tive lá agora há pouco tempo, fui até treinador, auxiliar, e a mesma coisa, de fora, parte de papelada, documentação, não era comigo, eu sou campo, sol, chuva, campo, pegou, vai embora, voltou, aquela coisa toda. O que eu vejo, aliás, o que eu quero é que o Vasco, poxa, possa melhorar e muito, porque está precisando. O que eu sei, talvez deve ser o mesmo que vocês saibam, que é ver o jornal, ó, o jogador entrou na justiça. O jogador não é culpado. Se ele entrou na justiça, porque ele tem direito. Ele jogou e não recebeu. O que eu estou ouvindo de casos que o cara ele joga 12 meses, recebe 4, 5, aí acaba o contrato e ele não recebeu o restante. Vai para a justiça, não vai ter jeito. As pessoas querem receber. O que eu vejo, leio o jornal, acompanho tal. O que acontece realmente, eu não sei, mas gostaria muito que pudesse melhorar, né, o mais rápido possível, que a cada mês que passa, não vou nem dizer anos, ou ano, cada mês que passa a gente vai ficando cada vez mais para trás, mais para trás, mais para trás, e daqui a pouco vai ser difícil alcançar aquela parte ali do meio para cima. Então é bem complicado e bem triste. E eu estou torcendo aqui para que possa melhorar. Boa. Valdir, você falou rapidamente aí, eu vou fazer 2 perguntas e uma delas é relacionada a algo que você falou. Seria geral do Maracanã. Queria que você, jogou muitos jogos no Maracanã, fez muitos gols no Maracanã. Queria que você descrevesse o que era a torcida na geral do Maracanã. E a segunda é o seguinte, eu li que você teve uma das referências, obviamente, na questão do posicionamento de ataque, o Bebeto. Queria saber, conversas com o Bebeto, coisas que ele possa ter passado para você exercer em campo e se tornar ainda mais perigoso para os adversários. Na verdade, vou começar da segunda. Com relação ao Bebeto, é mais coisa de ídolo mesmo, porque no Vasco, quando ele esteve no profissional em 89, eu era juvenil. Treinamento diferente, locais diferentes, horários diferentes, então não tivemos essa oportunidade. E eu fui jogar com o Bebeto, já era 99, no Botafogo, tive uma passagem no Botafogo, ele esteve lá, ele já estava, depois ele saiu, eu continuei, fiquei uns 2 meses com ele, se eu não me engano, 3 meses, e não tinha esse tempo todo, mas foi o pouco contato que tive. Eu também já estava mais velho, já estava mais experiente, já estava com a cabeça formada. Se eu tivesse tido esse tempo lá atrás, quando garoto, talvez eu tivesse assim esse papo melhor, essa conversa. Mas só em observar o próprio Bebeto ou outros grandes jogadores, a gente consegue captar alguma coisa daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer fazer. Até porque a gente tem que se espelhar nos caras que estão lá em cima e já alcançaram muita coisa dentro do futebol, e foi o que eu fiz, olhar não só para o Bebeto, era meu ídolo, mas olhar para outros grandes jogadores e tentar pegar um pouco, para aprender mais um pouquinho, além daquilo que a gente já sabia, entendeu? E com relação ao Maracanã, como se construiu um estádio aqui, outro ali, deixa o Maracanã do jeito que está, reforma ele ficou muito bonito, está muito legal, mas o Maracanã era um patrimônio do Rio de Janeiro, e até do futebol mundial. Reforma ele, tapa os buraquinhos, joga um cimento aqui e ali, mas deixa ele do jeito que era, com aquela geral. A geral era o termômetro do Maracanã. Com certeza. Era o termômetro, onde realmente, e hoje em dia, você pode pegar, eu fico na internet fuçando ali e tal, você puxa uma foto lá de trás da geral, você vê que é outro tipo de torcedor daquilo que tem hoje no estádio. É outro tipo elitizou de torcedor. Muito. O preço subiu muito. Aquelas pessoas que realmente, não que eu esteja criticando, tal, acho que está muito bonito, elitizou, o futebol ficou muito caro, mas eu acho que poderia ter um Maracanã
dos tempos antigos, igualzinho, antigamente. Setor como popular, patrimônio, né? Do futebol. Popular mesmo. Ah, mas aí não pode o cara ficar em pé no estádio e tal. Abra-se uma exceção para um jogo de final, Flamengo e Vasco, Fluminense e Botafogo, Fluminense e Flamengo. Essa grande final vai ser ali, vocês querem ali, bota mais segurança, tal, porque aquilo ali realmente ele era o termômetro, o torcedor da geral era coisa de louco, coisa de outro mundo mesmo, bem bacana, bem legal. Quem vivenciou aquilo sabe. Hoje talvez o cara não saiba porque não participou, mas quem vivenciou aquilo ali pode ter certeza que era maravilhoso. Boa. Só uma perguntinha adicional, Valdir. Você falou que o Bebeto estava lá desde 89. Você subiu para o profissional do Vasco em que ano? Eu acho que eu fui uma ou duas participações, ou até 3 participações, em 91. Uhum. Em 91. Eu acho que o Bebeto jogou 89, eu não sei se saiu 89 mesmo. Ele foi até 90. 92. Não, ele foi até 92, porque o brasileiro de 92 ele jogou ainda pelo o Vasco. Então foi no primeiro semestre, tá? Então foi no primeiro semestre. Isso aí. Então eu não me recordo bem, eu devo ter tido essa participação com ele. Eu fui em 2 jogos contra o Flamengo e teve outro jogo que eu não me recordo, um amistoso. Eu acho que eu acho que foi isso mesmo, você lembrou bem. Foi em 92, sim. Porque a fase final do campeonato de 92, ele estava pelo Vasco quando houve aqueles confrontos, aí até eu comentei com o Guga também, foi São Paulo e Santos e Flamengo e Vasco. Mas o brasileiro foi no início, né? Foi no primeiro semestre. E aí houve então, aquele problema com a arquibancada e o Carioca ficou no segundo semestre sem o uso do Maracanã. Tá. Então foi isso mesmo, me lembrou bem. Então tive 2 participações com ele. 89 foi que eu cheguei no Vasco. Uhum. E ele estava no Vasco. Eu tive essa participação com ele em 91. Tá? Eu só subi realmente em 92 que eu comecei a subir ali no Carioca. Eu acho que foi isso mesmo. Tá? Se eu não me falha a memória, acho que foi isso mesmo, lembrou bem. Maravilha. Léo, vai lá. Opa! Valdir, mudando um pouco de área, saindo aqui do Rio, indo para Minas, eu queria fazer 2 perguntas, na verdade, né? Teve um jogo entre o Botafogo e o Atlético em 98 que foi assim, marcou. Eu me lembro que eu assisti, eu não sou botafoguense, mas eu assisti aquele jogo de casa pela televisão, e foi um jogo que foi muito disputado, com muitas viradas, com gols que você marcou, enfim. O placar final foi 5-5, né? O Botafogo abriu, vocês viraram, depois, enfim, teve aquela troca de gols entre os times. Como é que é para você, assim, marcar tantos gols numa partida, digamos assim, fazer parte de uma partida histórica de um determinado clube, que deixou lembranças, né? Não só para o torcedor do time que você estava disputando, mas para todos telespectadores que assistiram, porque para mim foi um jogo sensacional. Que gostam, né? Que gostam de futebol. Exato. Independente de time, o cara, quando gosta de ver um jogo daquele, que não foi uma pelada 5-5, foi um jogão. Foi um jogaço. O Botafogo no primeiro tempo fez 2-0. Nós tivemos chance de gol, não fizemos. Eles fizeram 2-0, voltou do intervalo. Nós fizemos 5-2 no segundo tempo. Faltando 15 minutos, eles empataram o jogo. Nossa, mas foi muito disputado a partida inteira. Foi bem disputado. Ainda teve gols perdidos, nosso e deles. Foi um jogo bem legal mesmo, bem legal. Na verdade, ali. Que fazia com o Marques era muito boa, né? É muito boa. Na verdade, ali eles não mereciam vencer e nem nós. Porque o jogo foi bem legal mesmo. O empate foi bem justo ali no 5-5. Bem legal. Apesar. Só rapidinho, deixa eu só pegar uma carona nessa pergunta. Apesar do empate ter sido 5-5, você faz gol, você sai com a frustração de não ter ganho a partida, ou você fala, não, fiz como fiz a minha parte? Eu fiz 4 gols naquele jogo. O que acontece? Ali, e depois eu tive um outro jogo contra o Santos, naquele mesmo campeonato, lá na Vila,
nós fizemos 4-1, era para ter sido 2 jogadores expulsos do Santos, não foi. Se vai expulso, a gente faz mais. E no segundo tempo, faltando 15 minutos para acabar o jogo, 15 minutos, mais ou menos 15 também. Foi um jogador expulso nosso lateral fez uma falta no meio de campo, o lateral esquerdo foi expulso, e eles empataram o jogo. E esses 2 jogos que nos deixaram fora, se a gente ganhar um desses jogos aí, de 1-0, a gente tinha ido para outra fase. E acabou que no final, nós tínhamos 2 jogos, se eu não me engano, o Sport em casa e a Ponte Preta fora. Ganhamos do Sport em casa, de 1-0, e fomos para Ponte Preta e empatamos de 0-0, ficamos fora. Por um pontinho, 1 ponto. Quer dizer, gastamos 9 gols em 2 jogos, podia ter feito um golzinho na Ponte Preta, não fizemos, ficamos fora. Entendeu? Ironias da bola, né? Ironias da bola. E a gente merecia ter classificado, mas as coisas não acontecem. Continua. Exato. E uma outra pergunta que eu queria fazer é que você, enfim, com um gol seu, já, você marcou também uma história no Atlético Mineiro, né? Pela a conquista do campeonato da Conmebol de 97, se não estou enganado, né? E eu queria que você fizesse aí um pouco aí como é que foi aquela conquista. Cara, aquele torneio foi um negócio bem estranho. A gente ia jogar em casa, normalmente a gente saía e fazia outro jogo em casa. A gente ia fora, ganhava bem. Nós pegamos, eu lembro, não sei se foi o primeiro jogo, a gente pegou a Portuguesa em São Paulo, fizemos 4-1, um jogo duro, mas ganhamos de 4-1. E depois voltamos em casa e empatamos. Aí fomos fora, não vou lembrar os outros times. Ia fora, ganhava, vinha para casa, 3-1, vinha para casa, empatava. Aí ia de novo. Pô, foi um torneio bem interessante. Eu fui até o artilheiro desse torneio também. Sim. E no jogo final, nós fomos jogar na Argentina, não lembro se era o Lanús. Lanús, né? Pô, o jogo que os caras... o pau quebrando, jogo brabo mesmo, nós ganhamos de 4-1 também. Né? E o pau comeu no final, o couro comeu, mas comeu mesmo. Machucaram bastante, né, o técnico, Leão, né? Machucaram o Leão e o Dedê, machucaram. O nosso grupo tinha 40 pessoas, com roupeiro, com todo mundo, jogador. Os caras tinham 80 do grupo deles, jogadores, reserva, auxiliares, que estavam de fora, 30 roupeiros, policial, torcedor, todo mundo rebentou. O que deu para bater, bateram. Aí voltamos para jogar em casa, o jogo foi 1-1. Ganhamos lá de 4-1 dos caras, 4-1 dentro da casa dos caras, e o couro comendo, estádio cheio. E aí ganhamos a taça dentro de casa. Aí o jogo foi tranquilo, eles vieram só para cumprir o jogo. Os jogadores que brigaram lá, que arrumaram o problema, uns caras mais velhos, que era até da seleção que foi campeã do mundo, entre outros caras lá, que brigaram, arrumaram toda aquela confusão, não vieram para cá. Aí vieram outros caras, o jogo foi 1-1, sossegado, levantamos a taça ali e bola para frente. Pô, podia ter aproveitado para dar uns cascudos neles também. A vontade era essa, mas eles já tinham dado uma punição nos caras, e se a gente faz alguma coisa aqui, dá punição na gente também. Não, é só... Politicamente incorreto, Renato. É só uma pílulazinha, isso é só uma pimentinha. Tinha que dar o troco nos caras aqui, mas aí, deixa pra lá, vamos pro jogo. Aí. O negócio é a bola e a taça, rapaz. Isso aí, pô. E foi o que aconteceu. Gustavo, vai lá. Vamos lá, Valdir. Você cansou de fazer gol no Santos e chegou no ano 2000. Você foi uma das grandes contratações daquele elenco, né? Tinham vários medalhões, bons jogadores, Dodô, Rincon, Valdo, Márcio Santos, enfim, tinham bons jogadores lá. E numa época em que o Santos não ganhava um título tão expressivo como um Paulista, um Brasileiro, uma Libertadores, já há muito tempo, né?
Qual que era a expectativa que tinha em cima desse time? Contratou todo mundo e queria que vocês ganhassem tudo. O que aconteceu? Como que era? Na verdade, sempre que se contrata vários jogadores de nome, a expectativa é de chegar, vestir a camisa, ganhar, sair ganhando de todo mundo. E o futebol não é assim. Às vezes tu tem um time ali que tá mais entrosado, treinou mais tempo junto, e as coisas acontecem mais tranquilamente. Mas a gente conseguiu chegar à final do Paulista. Verdade. E eu nem joguei o jogo da final. Meu contrato tinha acabado ali. Dali mesmo eu saí. Fiquei 3 para 4 meses lá. Tinha a cláusula de não... Se quiser, pode devolver, não paga o resto. Eles pagaram uma parte, não pagaram a outra. Meu contrato se encerrou. Era só depositar o dinheiro e eu continuava. Aí se encerrou, saiu eu, depois saíram outros jogadores. Teve aquela debandada, que eu acho que eles imaginavam que a gente ia ganhar o Paulista e, consequentemente, ganhar a Copa do Brasil, ganhar brasileiro, mas não é assim, é difícil. Não é... Se você monta um time com esses caras nesse ano, vamos tentar chegar nesses títulos e pro ano que vem, aí sim. Aí já é uma coisa mais diferente, você já tem um entrosamento, tal, tem tempo ali, sabe onde o cara tá. Mesmo você tendo jogadores bons, isso faz a diferença. O entrosamento faz a diferença, sempre. Boa. Vai, Luiz. São duas perguntas. A primeira que eu quero fazer é o seguinte: você chegou no São Paulo numa entre-safra, né? Exatamente. São Paulo tinha um timaço, de repente você veio, mas saiu o Tele, saiu um monte de gente, e você pegou uma fase de poucos títulos no São Paulo. Como é que foi essa chegada no São Paulo, com essa mudança de elenco que quando você chegou? Na verdade, antes da minha chegada, o São Paulo tinha um timaço. Aí desmontou todo esse timaço. Aí depois que eu cheguei, tanto que o time que eu joguei, ele tinha, eu acho que 1 ou 2 jogadores do São Paulo. O restante, todos jogadores que foram contratados, que passaram a ser jogadores do São Paulo. Essa mesma situação que eu expliquei do Santos. Aí montou-se um time, a gente conseguiu jogar o Campeonato Paulista, se eu não me engano, era pontos corridos, se eu não me engano. A gente ficou até em segundo colocado, mas o time, o lateral esquerdo era o Guilherme, o moreninho, o índiozinho que veio do Paraná. O lateral direito era o Edinho, não sei se veio do Inter ou do Criciúma. O zagueiro era o, acho, Pedrão, que veio, não sei se do Paraná, do Coritiba. Tinha o Zete, que era o goleiro. O outro zagueiro era o Sorley, que foi do Fluminense. Algumas coisas que vocês vão me perguntar, eu vou lembrar. Aí tinha o Donizete, um moreninho que depois jogou no Cruzeiro, ficou muito meu camarada. O Djaí, que eu não sei de onde foi para lá. Eu acho que aí tinha eu, tinha o Aristizábal e os caras lá. Poucos para você ver, lembrei alguns nomes aqui. Tinha um meia chamado Sandoval, que veio, acho que do Internacional, ele era de Sergipe, foi para o Internacional, foi para lá também. Quer dizer, também foi um time que se montou. E a gente fez até bons jogos, e aconteceu até um caso parecido com o Atlético Mineiro. Eu lembro que a gente jogou um último jogo contra o Paraná, lá no Paraná, se eu não me engano. A gente também empatou de 0-0 e ficou fora das finais. Alguma coisa eu vou lembrar. Se puxar bem, aí dá para ver legal o que eu estou falando. Então, e na Copa do Brasil nós fomos desclassificados, colocou um jogador irregular, um garoto que foi do Nacional, aí veio para São Paulo, botou irregular, foi desclassificado para o Internacional e saímos da Copa do Brasil. O brasileiro foi assim e o paulista não foi, chegamos a segundo lugar, se eu não me engano. Quer dizer, não foi tão ruim. Se mantivesse. Aí depois foi chegando outros jogadores, se eu não me engano, chegou o Miller, foi chegando alguns jogadores para montar um grande elenco. Aí, quer o resultado imediato, é difícil.
Talvez se tivesse mantido esse elenco para o ano seguinte, esse time entrosado ali, mexe um ou outro só, a coisa poderia ter sido diferente. Aí eu passei um ano no São Paulo, no ano seguinte eu pedi para sair. Pedi para sair. Estava tendo algumas propostas, algumas situações legais, seria bom para mim para o São Paulo. Eu pedi para sair. Saí ali para fevereiro, março, uma coisa assim, ou março, abril, uma coisa assim eu saí. Mas é sempre que eu falo, é um errinho para lá, um para cá, também não vou conseguir puxar tudo na memória. Tá. Mas foi mais ou menos isso aí no São Paulo. Tá. Vitor. Opa, perdão, Luiz, perdão. A minha segunda pergunta é o seguinte: você era Eurico Miranda. Peguei. Como é como que era a vice-presidente relação e presidente. Então, porque o Eurico era um cara polêmico, né? E como é que era essa relação do Eurico com os jogadores? Porque a gente sabe como era com a imprensa, como era com os outros times, federação, a gente sabe. Agora, com os jogadores, como é que era? Cara, o Eurico, ele tinha uma situação que quem convivia com ele gostava, porque ele não tinha dois papos. Ele não tinha dois papos, era um papo só e acabou. E ele não inventava papo, ele dava o papo. É isso aqui, ele tinha os papéis na mão, tinha a caneta, tinha o conhecimento do futebol, tinha o conhecimento das regras, do campeonato, lidava com o jogador há muitos anos. Então, normalmente, ele estava dentro da razão. E aí, não aceito o Eurico, não aceito. Não tem como. O cara que fica de conversinha, não vai aceitar. O cara dá o papo reto. E simples. O jogador era a mesma coisa, era papo reto. Ele não fazia reunião todo dia, toda hora. Era uma reunião de vez em quando, rapaziada. É isso aqui. O que eu posso fazer é isso. Se for mais para lá, eu posso fazer isso aqui. Se ficar aqui, só dá isso e acabou. Não tinha dois papos. Ele entrava 20 minutinhos, dava o recado e, acabou, tá dado o recado, tá dado o papo. Não ficava todo dia conversando, por isso, tem dinheiro, vou pagar. Não tem dinheiro, não vou pagar. Se a gente ganhar esse campeonato aqui, vamos pagar. Se a gente não ganhar, não chegar às finais, não vai entrar dinheiro. E o dinheiro não era como hoje. Não era diferente. Era muito diferente. O dinheiro era mais curto, muito mais curto. E ele chegava e falava, vamos fazer dessa forma. Beleza, vamos para frente. E as coisas andavam, entendeu? Boa. Vitor, vai lá. Valdir, você chegou no São Paulo em 96, né? E eu estava vendo uma entrevista que você deu, se eu não me engano, em 2016, que você disse que a geração que te antecedeu no São Paulo, aquela que ganhou tudo, atrapalhou um pouco a sua passagem no São Paulo. Aconteceu isso mesmo? A pressão era muito grande para aquela sua geração, por causa da sombra deixada antes? Talvez se eu disse atrapalhou, mas eu poderia... É que eu fui muito claro. Poderia usar uma outra palavra mais suave e tal. Ela não atrapalhou a mim, os jogadores, para jogar, não. O que acontece? Quando você faz um comparativo, os caras ganharam tudo. O que eles esperam do que vão chegar? Vão ganhar tudo também, mas não é por aí. A nota de corte vai lá em cima, né? Aí o cara vai te cobrar na nota lá em cima. Então, isso fica difícil para aqueles que chegam. Mas não é desculpa também. Mas você teve uma média boa de gols lá. Teve uma média boa de gols. Eu fiz um número de gols bons. Eu não vou lembrar o número, mas eu fiz uns gols. 62 gols, 30 gols. Então, 50%. Acho que eu fiz um pouquinho mais, cara. Eu acho que eu joguei 50, entre 50 e 60 jogos, não sei o número exato, e eu fiz uns 35, 36 gols. 34 gols, tá? E olha o que eu vou te falar, muito claro, muito claro. Não foi legal. Vamos botar aí que janeiro tu não joga, dezembro tu não joga, aí jogou um ano, 30 gols no ano, foi mal, hein? 30 gols. A média é boa, caramba. Foi mal. Vamos dizer que eu fui mal, 30 gols. Se um cara faz 30 gols no ano hoje, é ídolo. Isso aí é outra história também. Mas vamos lá.
Vocês lembram do time do Palmeiras? Sim. Uma seleção comparado com o nosso, totalmente jogada e entrosada. Eu estou falando alguma coisa errada, não? Não, perfeito. É isso mesmo. É isso aí. Um timaço. Talvez eu cite aqui uns 6, 7 nomes. Eu posso errar, me equivocar. Porra, até o Djalminha estava nesse time, porra. Tava. Se eu não me engano, Antônio Carlos. 96 anos, pode- 100 gols. 96? O Valdir pode falar, porque tem consultoria palmeirense aqui no programa, e ele vai Tem. dizer se você vai acertar ou não. O seu vizinho aí é palmeirense. Eu já citei 2. E ainda tinha mais cara aqui. Sim, tinha Roberto nego pra Carlos, caralho. Rivaldo. Roberto Carlos, Rival. Olha só o que eu Rivaldo, tô César falando. Sampaio, era um Olha, timaço. César Foi o time do Sampaio, eu ia 100 gols. chutar os caras. O que acontece? Eles já vinham Cafu. jogando junto. Cafu. Olha só os 2 laterais que ruim. Veloso no gol. Roberto Carlos e Cafu. Porra, Que saudade. tá doido. Roberto Carlos e Cafu, pô, tá de sacanagem? Pra tu ver. Olha só. Aí, pô, qual é o meio-campo dos caras? Ninguém, Rivaldo, o top do Barcelona, da seleção. Só falou top do top, cara. E Não ataque falou acho que era cara bom. Miller e Luizão. Não, cara. Não, Não? o Miller não. Não? O Miller tava com a gente, não. O Miller chegou depois. O Miller Foi. tava no Paulista, Fala lá. tá? Fala um jogador bom do Palmeiras. Tu não vai achar um jogador bom no Palmeiras, cara. Só tinha os top. Concorda? Verdade. E nós pegamos um time montando o time. Eu te citei alguns jogadores e alguns times que eles chegaram. Tô te falando isso por incrível que pareça, eu tava vendo outro dia aqui e lembrando dos caras. Cara, o Sandoval, pô, meu meia, meu amigo pra caceta. O Edinho lateral, o Pedrão, zagueiro cabeludo. Pra tu ver como é que são as coisas. E o Palmeiras atropelando. E todo mundo. Eles foram campeões, eu acho que a gente ficou em segundo. Depois, se der tempo aí, quem tiver no computador, puxa. Acho que a gente ficou em segundo. Fiz meus golzinhos lá. Tá falando do Fez Paulista? bastante. No Paulista de 96. Na Copa do Brasil, eu fui desclassificado, porque com o Inter, não lembro a fase. Jogamos lá, foi 0x0 ou 1x1. Ia jogar em casa. Aí, jogador irregular, saímos. E no Brasileirão, mesmo não tendo esse entrosamento todo, nós fomos palma a palma até o último jogo, tentando a classificação lá. Não foi tão ruim quanto Foi um se time parece. competitivo, foi um elenco competitivo. Faltou ali, vamos dizer, de junho a dezembro de entrosamento de 90, poderia ter sido 95. De junho a dezembro com esse time, no outro ano a gente conseguiria resultados melhores. Talvez não ganhássemos do Palmeiras, talvez não. Ou com certeza, não iríamos ganhar do Palmeiras, mas brigamos. Fomos até bem. Rapaz, do jeito Olha que o futebol... a escalação do Não, do Palmeiras. jeito que o futebol permite um monte de Nesse resultado... campeonato, tudo é o Palmeiras possível. fez 100 gols, cara. Pô, mas Então, o Palmeiras vamos lá. tava demais. Não, Falou era bem, demais. Palmeiras tava demais. demais. Olha a Fala, escalação. Luiz. Fala aí, Luiz. Fala a escalação aí pra Veloso, gente. Só... Cafu, Sandro Blum, Kleber Amaral e Júnior. Miller, Flávio Conceição, Luizão, Djalminha e Rivaldo. Aí, fora isso, tinha Alex Alves, Galeano e Célio Silva. Porra. Beleza, E o já técnico precisa não falar chegou. mais. Que E você, saudade. e a falar gente mais. foi... O Palmeiras Dá fez tristeza. 83 pontos, o São Paulo fez 55. Terceiro foi a Portuguesa, 53. Como é que é? Palmeiras fez Repete. 82 Primeiro pontos foi? De 90. Palmeiras com 83 pontos. De 90. Tá. E quem ficou em São Paulo segundo? fez 55. Nossa, São Paulo. Tá, então não fomos tão mal, pô. Brilhante. Porra. Mas você tá certo, Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se eu tivesse no Palmeiras, quantos gols o Palmeiras fez? 100. Quantos gols o São Paulo fez? Você tem aí, puxa aí. Tem aqui. O Palmeiras fez 102, o São Paulo fez 50. Quantos gols o São Paulo fez? 54. 54. Então,
Vamos lá, 10% dá 5,4. Seria isso? Isso. 20% daria Quase 11. 10,8. quase 11. Eu fiz, acho que 17 gols. Pô, ótimo. Paulista. Deixa eu ver se... 20%, não é isso? Mais de 30. Mais um Mais. pouquinho. 30%. 30% que eu fiz. Se eu faço 30% no Palmeiras, eu fazia 30 porrada gols. Em um campeonato. E não faria 30%, eu faria mais. E o artilheiro foi o Giovani com 24 gols nesse ano. Do Santos. Santos. É. Tem alguma coisa que eu vou lembrar, alguma aí. Não sei se eu não lembrava do Giovani. Mas eu tô ali do outro lado, eu faria. Eu queria só fazer esses 30 e poucos por cento aí, tava bom, pô. Quantos gols dá? Bota na ponta do lápis aí. Dá 30 e porrada gols. Valdir, eu vou pegar nessa. Você está falando aí, eu lembro alguma coisa, não sei o quê. Eu vou fazer duas perguntas bobas. Uma é sobre gols. Você tem a contagem de quantos gols você tem na carreira? Não tenho. Eu sei que eu fiz entre 330 a 380 gols aí. Vamos botar mais ou menos 400 gols que eu fiz. Como profissional. E como amador, fiz mais uns 100 e poucos gols. 150, 120. É o que eu acho. Mas não está longe disso aí, não. A margem de erro é pequena. Eu não anotei, isso tem que anotar. Eu nunca me preocupei com isso. Rapaz, só passar pelas federações aí que tu consegue isso rapidinho. Mas não tem. Eita. Complicado. É mesmo? Se bobear, não tem. O clube tem que ser. O clube até pode ter. Um arquivo bom. Entendeu? Mas aí não conta amistoso. Ah, Valdir, mas vai contar amistoso? Conta, pô. Amistoso conta. Com certeza. Vestiu a camisa, conta. Porque o nível do São Paulo, eu fiz amistosos contra time de Argentina, contra o Real Madrid. Faz esses amistosos, pô. É isso mesmo. Entendeu? Aí Valdir, e a outra pergunta é o seguinte: o Luiz tinha falado a questão do Eurico Miranda, e obviamente aqui no Rio tinha aquela história que o Eurico considerava clássico contra o Flamengo um campeonato à parte. O ensinamento, acredito que nos grandes funcionam assim. Só que ele declarava isso, pô. Como é que era isso? Véspera de jogo contra o Flamengo, o Eurico já chegava inflamado no vestiário. Chegava e dava o papo, rapaziada. São 2 campeonatos. Vamos jogar esse aqui. Quando acabar, a gente vê o próximo. É isso aqui. Mas eu acho que todo lugar, cara, o couro come. É que as pessoas não eram como ele. Declarava isso, botava pra fora, explanava. O cara era monstro. E aí, então, o que acontece? Os outros não falam, ficam caladinhos, mas todo clássico, em qualquer lugar do mundo, é assim. E aí eu te pergunto, então, aproveitando a tua resposta, onde foi que você jogou, que você viu isso de forma tão acentuada, vamos dizer, com alguém que incitasse aí os jogadores como o Eurico fazia? Aí é que eu já te respondi. Ele botava para fora mesmo. O que ele passava pra gente, ele, é isso mesmo, tal. Nos outros lugares, não. O cara falava, mas só ficava internamente. Esse jogo é diferente. Esse jogo, meu irmão, se perder, perde de 0,5 só e o pau come. E não pode perder. Não vai dar mole. Aqui não, eu comia, mas é coisa do futebol mesmo. E faz parte. A premiação era maior. Vou dar exemplo, R$10 por esse jogo. No jogo do Flamengo é R$50. Um exemplo que eu tô dando. Em números, 5 vezes mais. O couro tem que comer mesmo. Vamos. E lá também não é diferente do outro lado. Entendeu? Boa. Pessoal, papo com o Valdir tá bom, hein? Chegou a hora da gente pedir aquele seu like, faz a inscrição no canal aí, compartilha com todo mundo, comenta. Pô, Valdir artilheiraço aqui foi artilheiraço no Santos, no São Paulo, no Botafogo. No Botafogo teve gol também, não teve, Valdir? No Botafogo foi menos, bem menos. Fiz os golzinhos, mas bem pouco. Até porque
a condição de você estar jogando e chegar mais à frente nas competições, disputar mais os jogos, você consegue mais oportunidades. Quando você não passa muito por isso, aí você vai ficando para trás em tudo vai caindo, número de gols, número de vitória, ponto, aí desanda tudo. E a torcida do Vasco sente saudade de um artilheiro tipo Valdir. Vamos lá, Léo, vamos para mais uma rodada aí. Bom, Valdir, você tem jogos memoráveis, né, que você participou, marcando gols, e um outro jogo que me marcou muito, mesmo não sendo nenhum dos dois clubes, né, torcedor, mas, enfim, marcou a história. Foi na estreia do Juninho, se não me engano, lá na Vila Belmiro, né, que o Vasco ganhou por 5-3 e você fez 2 gols na ocasião. E aquele jogo foi um jogo também muito lembrado aí pela torcida do Vasco e outros torcedores de uma forma geral que gostam de assistir bons jogos. Assim, você teve um talento que marcou o campo e assim, partidas que se tornavam, era um espetáculo à parte. Você tem lembrança desse jogo na Vila Belmiro? Cara, na verdade, esse jogo eu nunca vou lembrar, porque eu nunca vou esquecê-lo. Porque esse jogo ele foi um dos mais comentados. Essa é boa. Gostou dessa? Você só lembra do que esquece. Você só lembra do que esquece. Esse não tem como. Em todo lugar que eu vou, por incrível que pareça, todo lugar que eu vou, as pessoas elas falam disso, daquilo, mas esse gol, ele foi o gol. Um gol em que o torcedor adversário aplaudiu, foi lá, bateu palma. Pô, aquilo que eu te falei, quando você gosta de uma coisa, ela não precisa ser sua para admirar. Ah, eu não sou Fluminense. Porra, mas ver o Fluminense ganhando num time, jogando um belo do futebol, eu gosto de futebol, do Flamengo, Botafogo, qualquer time, outro estado e tal. Então, aquele gol, o torcedor, a imprensa aplaudiu, o jogador aplaudiu, o adversário, porra, que gol é esse? E há pouco tempo agora, eu tive no Espírito Santo, eu encontrei o Marquinhos Capixaba, muito meu camarada, que estava naquele jogo no Santos, falou, porra, Bigode, os caras falavam pra caramba, pô, como é que tu fez aquilo tal. Como alguns jogadores já fizeram gols desse jeito, sair driblando um monte lá tal, em alta velocidade, contra-ataque, rápido. Pô, foi bem legal, cara, marcante. Não é qualquer jogador que vai fazer aquilo, é difícil, tá? É difícil. Mas tem muitos jogadores bons aí que conseguiram e fazem ainda, foi muito legal, é marcante, às vezes eu tô assistindo o jogo, aquele tape lá, os melhores momentos, melhor dizendo, eu assisto aquele gol de vários ângulos, pelo lado direito, do lado esquerdo, lá de trás do gol a câmera pega, ou pega o set assim de costas, eu correndo, fazendo os lances, pô, é muito, muito legal mesmo, muito bonito. E marcou muito aquilo, marcou muito a minha carreira e ficou como um dos gols mais bonitos que eu já fiz também na minha carreira. Gustavo, antes da sua pergunta, bate palma aí pro gol do Bigode aí, pô. Não tem problema nenhum. Porra. Foi um jogaço mesmo. Tem uma moto aqui do lado, enchendo o saco. Mas sim, foi um jogaço. E conseguiu ganhar do Santos na Vila Belmiro, um Santos que estava voando, foi finalista do Brasileiro, poderia ter sido campeão aquele ano. Então o Vasco chegou lá e foi uma vitória incontestável. Parabéns. Verdade. Né? Mas o seguinte, aproveitando o gancho, né, já falando de Vila Belmiro, enfim, qual é o estádio mais difícil que você jogou contra? Aquele lugar que você sabia que a torcida faz muita pressão, é um alçapão. Qual que é o lugar mais hostil que você entrou em campo? É difícil até falar desse lado, porque, na verdade, eu sempre tive assim, uma cabeça muito tranquila, muito boa quando ia jogar. Eu não me preocupava muito com essas coisas, não. Eu não era só jogador de futebol, não. Eu gostava de jogar futebol. Eu gosto de jogar futebol até hoje. Gosto. Eu não sei se todos os jogadores tinham a mesma sensação que eu, ou
que alguns, não quero dizer que sou melhor, ou diferente, ou pior, não, mas eu tinha uma sensação muito boa, então eu não me preocupava com essas coisas, eu me preocupava em comer bem, dormir bem, antes um pouco treinar, tá treinando sempre bem. Tô machucado, não vou treinar que eu vou treinar mal, vou me prejudicar, então é melhor não treinar, vou me preparar com tudo que for possível, para quando eu entrar em campo eu ter gás, estou bem preparado, bem alimentado, para fazer o melhor. Nem sempre acontece. Então eu não ficava olhando para essas coisas, qual o estádio, essa torcida, se eles vão brigar, se eles vão bater. Eu nem visualizava isso, eu ia pro pau mesmo, o couro comia e vamos. A ideia era ganhar e fazer gol. Às vezes não acontecia, às vezes porrada comia, apanhava, batia também, mas não era essa a ideia. Eu fui expulso acho que 3 ou 4 vezes, se eu não me engano, na minha vida. Uma porque o juiz achou que eu falei, foi fora do país, falou que eu xinguei, eu não xinguei. Depois não dava para voltar mais. E acho que 3 ou 4 vezes no Brasil. Foi 4 ou 5 vezes. Mas besteira, nada por agredir ou brigar com o juiz, ou agressão ao companheiro. Falta boba, uma reclamação boba. Então a cabeça era muito voltada. Vou entrar, comi bem, dormi bem. Já treinei bem, estou preparado. Eu sou um atleta, eu tenho que correr muito. Tenho que criar jogadas. E os gols vão sair naturalmente. Às vezes não acontecia, mas a parte atleta, é isso aqui, eu vou fazer isso. Ia lá e fazia, cumpria bem. Entendeu? Então nem olhava isso. Não tinha. Senão, se eu fosse ver, eu ia acabar, vou entrar com medo, preocupado, tal. E não. Graças a Deus eu consegui entrar a primeira partida e a última que eu joguei, sempre com esse pensamento de jogar mesmo, me divertir ali dentro do trabalho. Não, você acabou de falar, ou seja, muito foco, né, de treinamento, muito foco, de preparação, ou seja, para se manter como um atleta de alta performance. Você Exatamente. Nunca foi, então, da turma do Danone, né? Cara, esse tipo de atleta que de repente estava do seu lado, como que era o comportamento deles? Te incomodava? Como que era? Eu não fui santo não, cara. Não fui santo não. eu fui um cara concentrado. Eu tinha do Danone é o seguinte, antes do jogo nunca. Essas coisas antes, depois do jogo ganhei. Hoje dá para tomar um negócio que amanhã é folga. E de madrugada não. Isso aí. A minha madrugada era 1h da manhã, 1h30 da manhã. Já estava dormia até 9 horas, estava novo. E não era de tomar porrada, não. Tomava 3 chopes, 4 chopes. Era uma coisa para tu tirar o estresse da mente, tirar a tremedeira do corpo, relaxar, abrir o apetite. E também não era em pé. Essas paradas não era sentadinho, quietinho, num lugar. Comia ali um belisco até dar uma fome maior, tal. Tomava ali aquele chopp e berço. Para mim, servia como relaxante. Um relaxante. Sim. Até hoje eu faço isso, Às vezes eu tô muito cabeça pensando um monte de coisa, tal, esquento. Vou ali, tomo minha cerveja, tomei 5 long neck, já fico molinho, vou pra casa, janto, prontinho pra ir pro berço, Dormir legal. Minhas festas, eu posso ficar na festa o dia inteiro, bebi pra caramba. 6 long neck, 7, num período de 8 horas, 4, 5, 6, 7, 8 horas, tá bom, comi meu negócio ali, resenha, e vai, entendeu? Amanhã eu acordo, eu tô bom. Isso se amanhã eu não tiver compromisso. Se eu tiver hoje, eu não faço também. Fico em casa, tomo meu café, eu gosto de café, tomo meu café, tá bom. Deu bem regradinho mesmo. Feijãozinho com arroz. Luiz, manda aí. Outra coisa, antes, só completando. Os caras que gostam, também não... Cada um faz o que gosta. Se sente bem, vou beber hoje que amanhã eu vou jogar. Vai lá e bebe. Pelo menos o cara joga. Vai lá e joga, pô. Não adianta não bebe, às vezes não joga. Eu não bebo, não joga, pô. Então, o cara à vontade, entendeu? Não sou contra o cara, eu gosto disso, daquilo. Eu gostava de fazer essas coisas. Feijãozinho com arroz. Muito moderado, sempre. Mas não sou santo. Nem quero ser. Tá? Boa. Legal.
Bigode, vamos lá. Seus momentos 7-1, positivos e negativos. Aquela derrota ou aquele problema que você teve, sei lá, uma contusão que você ficou muito Cara, abatido. eu vou falar de derrota. Quando eu tinha derrota no momento, era difícil. Hoje, quando eu falo da derrota, eu tenho uma outra visão. Pô, eu estava lá, eu joguei, eu lutei, eu briguei, eu perdi. Fez parte. Todo mundo merece ganhar. Todo mundo, às vezes, vai perder. Não é que mereça perder. Todo mundo merece ganhar. Mas um tem que perder. Eu perdi naquela ocasião. Não vejo demérito nenhum. O adversário foi melhor. Também não vou tirar nada do adversário. Não vou dar muito para ele, mas vou dizer, não, eles mereceram tal. Pô, a gente também claro. jogou bem. Não vou tirar nada de mim também. Eles mereceram, tiveram mais oportunidades tal. Fez parte. A vitória, a derrota faz parte. E com relação à contusão, eu tive alguns períodos na minha vida difíceis. Teve uma época que eu bati a cabeça, eu estava no Vasco, quase que eu tive problemas, graças a Deus não teve nada. No quarto, quinto dia eu já estava treinando normal. Tive uma lesão na coluna, hérnia de disco, essas coisas também, que eu fiquei no Vasco, agora já mais velho, que uns 3 meses parado também. Mas fez parte também, depois me recuperei, fui bem, fiz alguns gols, tal, joguei bem. Aí fui lá para fora, tive uma lesão no joelho, ligamento cruzado, e fiz mais 2 cirurgias no outro joelho, desgaste mesmo, natural, cartilagem, essas coisas. Mas eu não... Estou contando essas coisas que parecem negativas, mas não são negativas. Fazem parte... de um contexto que é a profissão, que é uma coisa que parece que é bem tranquila, mas não é, muito desgastante. Muita pressão. Muita pressão. Eu tinha um nível de jogador, eu já sentia, imagine os níveis mais abaixo, é pressão muito maior. E os caras mais acima, a pressão, quanto maior você for, diminui um pouco a pressão, mas tem pressão. Depende de cada um saber sentir essa pressão. É aquilo que eu te disse. Eu ia focado, cabeça tranquila, torcedor vaiano, tô bem. E vamos que vamos. Minha torcida aplaudindo é o que bastava. Então eu conto algumas histórias assim, tá dentro do contexto, foi tudo maravilhoso, não queria me machucar, mas me machuquei, sem problema nenhum, fez parte, hoje serve para contar. E até porque, antes de você se machucar, aí você se machuca, o pós, hoje eu sei o que aconteceu, olho para trás e sei tudo. Porra, eu venci uma lesão no joelho, minha perna ficou torta, venci 2 cartilagens no joelho e trabalhando 27 meses seguidos para vencer as 3 contusões, venci, superei, hoje eu jogo minha peladinha, não faço musculação, faço nada, tô bem. Depois da 3ª contusão, foram quase 3 anos seguidos que eu parei, né? Já estava com 34 para 35, 35 para 36 e tal, 37 para 38 ali. Eu falei, não dá mais, não vou mais, tô bem, minha perna tá retinha, meu joelho tá bonitinho, vou viver minha vida. Olha para trás, falei, caraca, superei aquilo, a agulhada no joelho, um monte de remédio, injetou óleo no meu joelho, eu nem lembro o nome do óleo, injetou não sei o que, tal, anestesia pra caramba, operação, tal. Tudo bom, superei, vi que fui forte, e hoje eu tenho história para contar para os mais novos, a forma de superar. É por isso que eu sou treinador hoje e passo bastante dessas coisas para os jogadores quando trabalho. Se machucou, calma, garoto, é só um estiramento, em uma semana tu tá bom, faz assim, 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 fica em casa, bonitinho. Eu tenho história para contar. Não é a história de um Zico, não é a história de um Pelé, é a história do Valdir, é uma boa história. Você teve uma carreira longa, história, pô. Vencedora, sem dúvida, sem dúvida. Eu que sou flamenguista, eu me lembro com carinho, eu assistia os jogos do Vasco, minha família toda, meus primos todos são Vasco. Então, inevitavelmente, eu sempre estava assistindo o jogo, como eu sempre estava com eles, eu sempre assisti aos jogos do Vasco. E, assim, o Valdir, para mim, assim, como eu queria que o Valdir tivesse feito parte de um elenco do Flamengo para fazer os gols que você fez.
assim, você foi um ícone de quando eu comecei a perceber, entender futebol. Então, assim, realmente você teve uma carreira brilhante, Valdir. Vitor, e outra coisa, o meu problema com o Flamengo, ou com o Botafogo, ou com o Fluminense, era só dentro de campo. Hoje eu tenho um negócio de futebol em Campo Grande, não sei se o Eduardo te passou, eu convivo lá com uma porrada de cara do meu lado, com camisa de Flamengo, Fluminense, Botafogo, tudo que é time, na rua, eu vou ao estádio, encontro Vasco e Flamengo, encontro torcida, eu não tenho problema com os caras não têm problema comigo. Qual é, bigode? Pá, porra, não sei o que, aquelas brincadeiras. Passo por ali, não tem problema, não mexo com ninguém, nego não mexe comigo. E minha vida é aquilo que eu te falei, feijão com arroz, jogo minha pelada, tranquilo com os meus amigos, gente pra caramba com essas coisas de futebol, queridão, já joguei, não me aborrece não, tô doido pra essa pelada acabar logo pra gente ir ali com o meu negócio, não me aborrece não, se me aborrecer eu vou sair, é por aí, mas ainda o sangue sobe ainda na pelada de vez em quando tal, quando eu vou ver que eu vou me aborrecer muito eu saio, e na rua, o torcedor, maior paz, não tenho, hoje legal, se eu posso ir ver olha que mensagem boa. Eu vou ao estádio, cara, escondidinho, vejo o jogo do Flamengo, vejo do Botafogo, vejo do Fluminense. De vez em quando eu vou escondidinho por aí, não precisa mostrar para os outros que eu tô lá. Vamos lá ver de perto. Sou treinador, faz parte do trabalho. Vamos lá ver de perto. Os caras vão para a cadeira onde está todo mundo focando, eu vou lá para aquele bolinho lá, escondidinho, lá no cantinho. Fico ali na minha, estou observando o jogo. Eu vejo na televisão, acompanho. Não vou ver tudo, que todo dia tem jogo, mas eu vejo 2, 3 jogos por semana sem problema. Vejo ele inteirinho, depois escuto os comentários para ver se eu estou com a visão certa ou errada, ou a opinião dos outros. Eu tenho meu raciocínio, mas vamos ver ali. Vamos ver a opinião do Luxemburgo, que é um cara mais velho, mais rodado. Vamos ver a do mais novo, para a gente dar uma balanceada. Bem tranquilo. Boa. Vitor, vai lá. Valdir, na sua carreira como jogador, existe assim algum dia, algum jogo que você diz assim, se você pudesse voltar nesse dia, fala, puta, esse dia deu tudo certo, foi fantástico, eu joguei muito, ou o time jogou muito, assim, existe algum dia inesquecível que se eu pudesse voltar, você voltaria nesse? Tu vai pensar que é sacanagem. Se eu pudesse, eu voltaria em todos. Perdendo ou ganhando, pô. Que legal. Eu estava naquele que eu perdi, eu estava lá, pô. Um zagueiro ficou com medo de mim também, um lateral, o treinador ficou com medo, eu estava lá, pô. Porra, a sensação, legal, cara, que eu te falei, eu comia, eu descansava, treinava, então eu chegava com o corpo bom para correr, para tentar, para lutar até o final. Para fazer o meu. Porra, até da contusão eu te falei, pô, queria ter voltado lá, 34 anos, me machucar de novo, passar por aquilo tudo de novo, pelo acero, tudo. Pô, foi tudo. Eu sofri. Hoje eu olho para trás, sofri, mas foi bom. Hoje eu tenho uma experiência, nem mais nem menos, até mais do que alguns e menos que outros, mas eu, porra, vivi tanta coisa legal, cara. Até as coisas que eram ruins no momento, hoje eu olho para trás, superei. Aí, voltando, as pessoas acham, algumas, que o futebol, o cara só joga 90 minutos. Não, ele joga 90 minutos no domingo, na segunda ele tá lá, mesmo que seja só para passar lá para tomar um remédio para gripe ou qualquer coisa. Na terça ele já está treinando, já está no hotel, ou vai viajar, já joga na quarta. Na quinta ele já está lá de novo. Aí vamos supor que ele jogue 90 minutos no domingo, tomou uma porrada. Aí ele joga na quinta, arrebentou, jogou para cá, tomou outra porrada. Como é que ele vai ficar todo dia naquilo ali para jogar já no sábado ou no domingo? Podendo tomar outra porrada. Olha a cabeça do cara. Então não é 90 minutos. É todo um contexto, remédio, alimentação, suplemento, treinamento, descanso, hotel, ônibus, van, viagem. É uma loucura, cara. Tem alguns lugares de Copa do Brasil aí. Avião. Tá doido, avião, doido. Nego pulando na asa de avião aí, o avião soltando gasolina.
Faz parte. Tô mentindo disso, não? Vocês lembram qual foi o jogador, não? Foi acho que o Corinthians, o Marcelinho, pô, saiu voado, pulou, abriram a porta, ele pulou, não lembra disso? Uma coisa, acho que foi o Marcelinho Carioca. Lembra disso? Acho que tem vaga lembrança desse episódio. Vaga lembrança, eu acho que foi. Então, tu falou do avião, aí tu tem um lugar que o trânsito fechou, choveu, tu tá dentro do ônibus preso, o avião fica rodando em São Paulo 2 horas para esperar abrir lá aquela nuvem, ou liberar lá o que tem que ser liberado para ele descer. Pô, tá doido, cara. Imagina. Depois tem que, exatamente. E chegar em campo, tá concentrado para fazer os gols. É uma missão difícil. E aí tu vai com um time um pouquinho inferior, aí passa por isso tudo, chega lá, tu pega um Palmeiras dentro de casa com não sei quantas mil pessoas, os caras cheios de milhão, cheios de jogador, descansadinho, tu ainda tem que atropelar os caras, amigo. Ou vice-versa, eles também têm que vir aqui ou lá, ou onde for. Não é tão simples 90 minutos jogar, é uma coisa que tu tem que estar muito concentrado, muito focado, tu tem que colocar tua família na cabeça, colocar teus amigos, colocar teu passado, tanta coisa. Por que eu tô aqui? É para isso aí, é para tudo isso. Por isso é que eu tô aqui e vou fazer dessa forma. Entendeu? Boa. Aí tu me perguntou, vou responder. Qualquer jogo, pode escolher qualquer jogo lá atrás que eu, qualquer um. Boa. Muito boa. Valdir, pegando carona nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Porra, você acabou de dar uma baita demonstração de que você ama tudo que você faz. E aí eu te pergunto, foi difícil parar, pendurar a chuteira e fazer essa transição para técnico? Não, aquilo que eu te falei é muita concentração, muito foco nas coisas que eu quero. Eu quero isso aqui, eu não vou ficar ali, não vou. Eu quero aquilo ali, vou seguir. Se eu ver que eu estou no caminho errado, ou meus amigos me aconselharem, a família, eu vou desviar, vou tentar outra coisa próxima. Agora, eu quando cheguei, até a minha época, quando você fazia 28, 29 anos, já estava muito velho. 30, 31, tu já estava velho. Então, quando eu passei dos 27, 28 anos, eu calculei, eu tenho mais 8, 9 anos para jogar. 30, vamos botar aí, depois de 28, eu tenho mais 8 anos para jogar, 7 anos. Aí, cada ano que passava, eu diminuía um na minha cabeça. Quando eu cheguei aos 34 anos, antes de me machucar, eu falei assim, eu acho que eu jogo ainda, eu tô bem e tal, dá para eu jogar tranquilo e com velocidade, que eu era jogador de velocidade, sim, até 36 anos, 37, então falta mais 1 ou 2 anos. Então eu já vim parando 6 anos antes. Aí quando eu me machuquei com 34, eu falei assim, vou me recuperar, 34 para 35, jogo 35 para 36 e até 37. Dá para jogar. Já não vai ser com aquela alta velocidade, sim, mas vou diminuir ali 70%, 80%, eu dou um drible a mais, concentro, toco, já desço do 9 para a camisa 10, no meio. Levo ali para fechar o caixão com chave de ouro. Mas aí quando eu machuquei, que eu tive a segunda contusão, eu falei, cara, eu já não tenho mais 2 anos, 3 anos, agora eu tenho 1 ano. Mas aí eu senti outra dor que fiquei 9 seguido. Entendeu? Eu falei, agora eu só quero me recuperar de 1,5 para a segunda contusão. Olha, agora eu quero me recuperar, ficar com o joelho inteirinho, bonzinho, para viver. Quero ficar com a perna com defeito, nem com problema. Tranquilo, saí tranquilo de campo, saí de uma forma ruim, né, com a perna arrebentada. Eu gostaria de ter saído ou jogar a camisa, tchau, que era esse o meu planejamento, mas a cabeça leve, fiz tudo o que eu queria fazer, foi tranquilo. Foi feliz no futebol. Fui. Eu fiquei, aí no meio da minha carreira, eu fiquei 1 ano e pouco brigando com o clube na justiça, onde eu não joguei, e entre contusões, outras coisas, eu fiquei mais um pouquinho aí, quase 1 ano, quer dizer, 2 anos eu não joguei no meio da minha carreira. Mas nem isso me tirou o foco, me tirou a beleza do futebol, nada, foi muito, muito, muito tranquilo mesmo. Fui muito feliz, parei antes
mas estava jogando ainda, já fui parando antes. Ó, ano que vem acaba, outro ano já bem sossegado, e fiz essa mudança, é bem suave também, sem problema também. Boa. Comecei a pegar os pequenininhos para... eu fui jogador, dá para ser treinador? Dá. Mas se você pegar os clubezinhos pequenininhos, começa a ver jogos, começa a analisar um treinador, foca 2, 3 treinadores, presta atenção no que os caras fazem, faz teu cursinho daqui e dali para ficar mais atento no mercado, fuça a internet, um joguinho aqui e tal. Aí fui pegando os times pequenininhos, fui aprendendo mais um pouquinho, é sempre bom aprender. Hoje eu tô aí no Legal, mercado, boa. entendeu? Boa. Boa. Léo, para a gente encerrar aqui, pô, ó, resenha boa é isso, mais de 1 hora de papo, torcida vão gostar aí de ver esse bate-papo com o Valdir Bigode. Encerra aí, né? Agradece Maravilha. aí mais uma pergunta final. Valdir, bom, na verdade, queria agradecer a gentileza, a sua participação, o seu tempo aí para conversar com a gente, fazer essa resenha bacana, falando aí sobre essa história. E, enfim, queria que você deixasse uma mensagem aí para os jovens que estão iniciando a carreira, né, que de repente estão subindo as categorias de base. Qual a mensagem que você hoje, tendo vivenciado tudo isso, qual é a mensagem que você deixa aí para essa galera que muitas vezes tem que passar por muitas provações pessoais, superação financeira para conseguir conquistar a profissionalização? Qual é essa mensagem que o Valdir, ser humano, deixa para essa galera? Na verdade, como eu te disse, eu tenho meu negócio de futebol lá e sempre eu tô dando... É um projeto social? Não, é campo de aluguel mesmo, aluguel de campo, essas coisas. Sempre tem um pai me procurando para dar uma orientada no filho, um tio, uma mãe e tal. Recebo lá no meio das nossas festas essa brincadeira e converso. O que eu vejo muito hoje é o garoto, às vezes, juvenil e júnior, ele muito preocupado com contrato, preocupado com ganhar o dinheiro, eu quero mais isso, mais aquilo. O que eu poderia falar só nesse sentido é o seguinte: vá lá para campo, cara, joga, trabalha. Isso aí você não vai nem precisar pedir, ele vai vir naturalmente. Quanto mais você produzir, mais ele vai aparecer. Porque se você ganhar 10 e produziu muito, o clube vai ter que te dar 100, porque o clube vai ter que te vender alto. Então você tem que estar recebendo alto. Eu estou vendo alguns garotos agora, eu fico até triste às vezes. Eu quero ganhar isso aqui, calma. Tá com 17 anos, 18 anos, calma. Daqui a pouco você vai ganhar. Primeiro trabalha, entra em campo, joga, mostra o torcedor, mostra para a imprensa, mostra para todos os outros times que você vale muito mais. Simples. Você está numa vitrine, num shopping, longe, ele custa tanto. Quando você vier para uma vitrine de um shopping gigante, vai custar outro tanto. Não tenha pressa. As coisas virão até você. É só trabalhar. Não fica parado esperando. Eu vou brigar pelo contrato, tal. Não briga agora pelo contrato. Porque amanhã que eu digo é depois que você produzir, vai ser diferente. O cara é que vai brigar contigo para renovar o teu contrato por mais anos, por mais tempo. Se concentra, foca no trabalho. Se você perder 2, 3 meses fora, porque não jogou, às vezes tu tem oportunidade de jogar um campeonato carioca. Joga o carioca, é maravilhoso. Aparece ali, quando tu for no brasileiro, tu já é um cara conhecido. Por que eu estou passando isso? Porque eu vivi isso. Eu vi alguns jogadores da mesma forma que eu. Eu fui brigar por brigar, não, né? Eu fui discutir contrato depois, lá na frente. Garoto, bota na frente, eu vou para assinar e vamos para jogar. Depois que eu mostrei, as coisas aparecem. Tem que ter tranquilidade. E, no geral, é focar naquilo que eu te falei. Comer bem, descansar, treinar bem. Na metade do teu tempo, tu vai estudar. Tem que estudar, porque a maioria não vai ser jogador. A maioria não vai ser. Passei por isso também.
Quer dizer, poucas palavras, eu passei mais o lado do contrato, do foco para trabalhar, para vir depois, porque eu estou vendo muito isso acontecer. E com jovens que jogaram um pouco nos juniores, entrou meia partida no profissional. Você ainda não é jogador, você é projeto de jogador, não sabe nem se vai vingar ainda. Então, consciência, o pai, ou a mãe, ou o empresário, ter mais cuidado com isso. Amanhã ou depois o cara tá valendo milhões, mas vai ser um ou outro. A maioria não vai estar valendo nada. Não vai estar nem jogando num clube menor. Essa é a ideia, esse é o conselho aí que eu deixaria para essa juventude que está aparecendo aí. Maravilha, Geral, show de bola. em todos os clubes. Maravilha. Belo recado, Valdir. Bem, pessoal, estamos chegando aí ao final de mais um programa 7x1, ó. Resenha muito bacana, muito especial com o artilheirão Valdir aí, deixando esse recado bacana aí para as novas para a nova geração aí de craques, a turma que está treinando aí, que está pensando, foca, estuda, treina, porque boa parte aí vai ser recompensada. Pessoal, estamos chegando ao fim, pedindo para você a inscrição no canal, seu like, seu comentário, compartilha com todo mundo que você puder aí, aponta aí, deixa no comentário o craque que você quer conversar com a gente, e a gente vai correr atrás para trazer ele aqui. Aquele abraço, pessoal, até o próximo. Obrigado. Fiquem com Deus. Parabéns aí pela carreira. Viu? Parabéns. Estamos na área, obrigado. Oh,